Esses dias eu assisti um filme com uma premissa bem interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. É um filme de comédia romântica, tá? Para quem gosta, eu recomendo assistir. Para quem não gosta, não tem problema. Fica aqui nesse vídeo só por conta da reflexão que esse filme me trouxe, tá? Então, para poder trazer a ideia que eu quero nesse vídeo, eu vou contar algum spoiler. Eu prometo evitar o máximo de spoiler possível, mas eu vou ter que contar uma coisa ou outra. Então, se você tem problema com spoiler, vai lá assistir esse filme, depois você volta aqui nesse vídeo. E já já eu conto qual é o nome do filme. Mas a premissa do filme é a seguinte: o rapaz, o protagonista do filme, ele tem um dom, vamos colocar aqui como um dom, que sempre que ele beija uma mulher a primeira vez, ele consegue visualizar todo o futuro dele com essa pessoa. Então, sempre que ele beija uma mulher, ele consegue saber exatamente o que vai acontecer, como vai acontecer nos mínimos detalhes. E qual é o impacto disso na vida dele? Ele acaba ficando com várias mulheres e entre os amigos ele acaba sendo conhecido como um canalha, digamos assim. Por quê? Ele fica com a mulher, como ele sabe o que vai acontecer, ele acaba terminando o relacionamento antes que o pior aconteça dentro da visualização que ele teve. Então ele ficou com a menina, ele acaba sabendo o que vai acontecer, então antes que aconteça aquilo, ele termina. Ele acaba se tornando o vilão da história. Por quê? Ele termina com todas as mulheres que ele se relaciona, as mulheres acham que o relacionamento está indo tudo bem, e de fato está, mas por conta dele saber o que vai acontecer, ele termina, ele não explica o motivo para a pessoa, mesmo porque a mulher não iria acreditar, ele acaba se tornando o vilão e entre os amigos ele é conhecido como um canalha, né? Porque ele nunca continua no relacionamento. Essa é a premissa do filme. E por que que esse filme eu achei ele muito interessante? É justamente por ele saber exatamente o que vai acontecer. E agora, onde vai entrar um pouco de spoiler, tá? Como já falei, se você tiver problema com spoiler, vai lá assistir o filme, depois volta aqui. É o seguinte, ele sempre fica pulando de galho em galho. Ele nunca dura no relacionamento porque ele sabe o que vai acontecer. Inclusive, tem algumas cenas que passam no filme que ele vê que vai se relacionar com uma mulher, a mulher gosta de mergulho, e ele se vê lá morrendo afogado, sendo comido por um tubarão, alguma coisa do tipo. O filme é bem legal, bem engraçado para quem gosta de comédia romântica. E ele vive em busca de um amor verdadeiro. Aquela pessoa que, quando ele der o primeiro beijo, ele consiga ver o futuro, com filhos, casando. Ele sempre busca isso. Dado o momento do filme, ele tem um melhor amigo no filme, esse melhor amigo ele tem um relacionamento, ele mora com uma mulher. E essa amiga do amigo dele tenta arranjar um namoro para ele, né? E eles saem todos juntos. No meio dessa saída, o amigo dele tem que ir para casa e sai só ele, a amiga a esposa do amigo dele e essa amiga tá arranjando para ele, correto? É os três, eles vão para uma balada lá, eles bebem, começam a dançar. E essa amiga que estava sendo arranjada para ele, muito bêbada, né, bebe muito, acaba pegando os dois, empurram um pro outro e eles se beijam sem querer. Não é a intenção deles se beijarem. Só que quando isso acontece, ele simplesmente vê todo o futuro com essa mulher, que é a namorada, né, a esposa, que mora junto com o amigo dele, e ele vê simplesmente a vida dele acontecendo, casando, tendo filhos, viajando do jeito que ele gostaria. Quando isso acontece, é só um beijo rápido, assim, um selinho, né? Ele fica impactado com aquilo, porque primeiro ele sabe que é a esposa, a namorada do amigo dele, e por outro lado ele viu todo o futuro que ele queria ter com a mulher. E a amiga dele, né, namorada do melhor amigo, também sente alguma coisa. Ela não tem esse mesmo dom de prever o futuro, mas só que ela sente que foi diferente. Com isso, eles começam a, no primeiro momento, tentar se evitar, porque ele não quer ter nada com ela, porque é a mulher do amigo dele, né? E ele tem muita consciência disso. Só que como foi algo muito forte, uma paixão, eles acabam cedendo e ficam juntos. Mas só um adendo, antes de você começar a xingar o cara, né? O relacionamento da moça lá com um amigo dele não tá muito bem, já tá com muitos problemas, desgastado, monótono.
Se você assistir o filme, você vai entender o que eu estou dizendo. E por conta disso eles terminam, né? Beleza. Quando eles terminam, os dois ficam juntos. Até então seria o final feliz, porque como ele vê o futuro que ele vai ter com as pessoas, e ele viu o futuro que ele queria ter com essa mulher, ele teoricamente estaria feliz. O filme poderia acabar aí. Só que aí é onde começa a parte interessante do filme e é onde eu vou trazer a reflexão que eu quero que você entenda nesse vídeo. Agora, antes de eu trazer essa parte, só um adendo. Depois que ele começa a se relacionar com essa mulher, ele tem uma amiga, né, que era do bar que ele sempre ia, ele fez amizade com essa pessoa. O que acontece? Essa mulher, ela é meio doidinha da cabeça, né, meio diferentona. E ele encontra ela no meio do caminho e eles sobem para conversar, tomar um vinho. E ele fala para ela que ele tem esse dom de quando beijar a mulher pela primeira vez, ele vê o futuro. E o que é que eles fazem? A mulher duvida que na verdade ele, você quer ver? Aí ele dá um beijo nela, só mesmo para provar o que ele está dizendo. Só que quando ele dá o beijo nela, nessa outra amiga dele, ele simplesmente não consegue enxergar nada. Ele fica vendo um escuro. Ele é como se ele entrasse numa sala escura e simplesmente não enxergasse nada. Ficasse ali e ele diz que foi a primeira vez que ele não consegue ver o futuro. E por isso ele fica com aquilo na cabeça, poxa, a primeira vez que isso acontece. Ah, mas tudo bem, ele estava apaixonado pela amiga do amigo, que agora era a namorada dele, e vida que segue. Beleza. E quando é que as coisas começam a se complicar? A amiga dele começa a fazer surpresas de aniversário, compra uma viagem para eles, só que ele não consegue ficar surpreso, porque ele sabe o que vai acontecer. Essa é a parte interessante do filme. Ele passou tanto tempo buscando alguém que ele pudesse ter certeza que era a pessoa certa, que quando encontra, simplesmente não dá certo. Por quê? A menina começa a se chatear porque ele não fica surpreso com nada. Então ela começa a achar que o relacionamento deles é monótono porque ela não consegue surpreender ele, porque tudo que ela vai fazer, ele se antecipa e sabe. E não que ele diga que ele sabe o que vai acontecer. Ele simplesmente não consegue ficar surpreso porque ele sabe. Por exemplo, ela vai fazer uma festa surpresa para ele. E quando vai começar a festa, aliás, quando ele chega em casa, que o pessoal tá todo mundo escondido, ele se antecipa e fala, surpresa. Só que ele fala isso antes do pessoal aparecer. E ela, como assim? Você sabe o que vai acontecer? Aí ele entra, o pessoal aparece, e ele usa como justificativa que ele viu os carros estacionados na rua, enfim. Só que não foi, é porque ele sabia o que ia acontecer. Então, isso começa a chatear a namorada dele. Inclusive, ela comprou uma viagem para ele. Ele não se surpreendeu com a viagem. Ela percebeu isso, achou que ele estava bisbilhotando o computador dela, o celular dela, e descobriu que ele ia comprar passagem. E para piorar a situação, ele relatou tudo o que ia acontecer na viagem. E era realmente o que ela tinha planejado. Isso faz com que ela fique com aquilo na cabeça. Poxa, eu tô sendo a chata da história, eu sou muito previsível, tudo que eu vou fazer, você já sabe. E ele tenta justificar, não, não é isso. Só que não cola, ela fica muito chateada e acaba viajando com a amiga dele. E tudo que acontece na viagem é exatamente o que ele disse para ela que iria acontecer. E quando ela volta de viagem, já não volta mais a mesma pessoa. Já volta chateada com isso, porque ela tá sentindo que o relacionamento tá muito monótono, que é muito previsível. E no final das contas eles não ficam juntos, tá? Eu não vou contar o final do filme porque eu quero que você assista, porque o filme é muito legal. Só que eu precisei contar um pouco dessa história, desse spoiler, para poder dar contexto à reflexão. Porque quantas vezes nós buscamos sempre ter controle de tudo, sempre saber exatamente o que vai acontecer para que nós possamos nos entregar a algo. O filme, ele se passa no contexto de um relacionamento amoroso, mas isso não se resume a um relacionamento. Se resume a muita coisa na nossa vida.
seja um emprego, uma mudança de cidade, qualquer coisa. A gente tende, pelo menos a maioria das pessoas tem a tendência a querer ter o controle de tudo, a ter que saber exatamente como vai acontecer para que possa se entregar. Mas o que ficou interessante nesse filme é que o simples fato dele saber o que iria acontecer, como se ele já soubesse o futuro, acabava fazendo com que o futuro fosse alterado. Por quê? Como ele sabia o que ia acontecer, a mulher dele se irritava por não conseguir surpreendê-lo e alterava o percurso da história. Então, por mais que ele soubesse o que ia acontecer, o simples fato dele saber disso alterava a situação, fez com que não acontecesse como deveria acontecer de acordo com a visão dele. Então, o fato de você ter muita certeza do que vai acontecer já pode ser o suficiente para alterar o percurso. Então, muitas vezes, nós deixamos de viver algo porque nós esperamos ter o controle total da situação e não é bem assim que acontece. Então, procurar conhecer cada passo que você tem que dar pode ser justamente um impeditivo para que você possa seguir em frente, de você mergulhar em alguma situação na sua vida. Por quê? Diferentemente do filme, na vida real, não é possível nós termos a certeza de nada. Por mais que no filme mostrou que ter a certeza de tudo automaticamente altera o resultado que deveria ter. Isso é um paradoxo bem legal. Só que quando nós buscamos ter essa certeza, nós podemos travar, simplesmente não buscar, porque a gente tem medo do que pode acontecer. E geralmente, os melhores momentos da nossa vida é justamente quando não tem roteiro, quando a gente se entrega, quando a gente vive aquela situação. Geralmente é quando as coisas é quando acontecem as melhores situações. E geralmente é quando acontecem as melhores histórias da nossa vida. Claro que eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser inconsequentes e nunca planejar nada, não é isso. Mas fica a reflexão, a dica que nós precisamos entender que às vezes as coisas só precisam acontecer. Não conhecer o próximo capítulo da sua vida não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é assim que nós crescemos, evoluímos e podemos aprender mais.